Se eu pedir para você imaginar um idoso com mais de 80 anos de idade fazendo musculação com carga alta e tomando proteína, no caso whey protein, você consegue imaginar uma coisa dessa? É muito provável que não. E sabe por que isso acontece? Porque é muito mais comum a gente conseguir imaginar uma coisa que a gente vê com mais frequência. E a gente vê com muito mais frequência adultos jovens e até adultos de meia idade se envolvendo em musculação, inclusive musculação com alta intensidade, com cargas altas e tomando proteína. Mas idosos não é muito comum a gente ver idosos se envolvendo em musculação e principalmente tomando proteínas, porque eles são muito resistentes a fazer suplementação de proteína. E quando a gente pensa no idoso com mais de 80 anos de idade, aí é que fica complicado a gente imaginar uma cena dessa. Só que se a gente for pensar de uma maneira racional e até clínica, a gente vai conseguir perceber que os idosos não só precisam, como eles devem fazer essas duas intervenções. Eles devem treinar musculação, e principalmente com cargas mais altas, e suplementar em proteína. Então vamos raciocinar de uma maneira clínica. Os idosos perdem de uma forma significativa força e massa muscular devido ao envelhecimento. Existem outros fatores de risco também que interagem ali, mas o envelhecimento é um fator de risco bem importante. E devido a essa perda significativa na força e na massa muscular, eles também têm uma perda importante do desempenho das atividades da vida diária. Então eles começam a ter dificuldades para se levantar de uma cadeira, para se levantar do sofá da sala, para se levantar da bacia do banheiro, né? Eles têm dificuldades para subir escadas, para atravessar uma rua com bom desempenho, porque eles começam a ter uma diminuição na velocidade de caminhada. Enfim, eles perdem força, massa muscular e desempenho físico, desempenho funcional. Então, quando você coloca uma intervenção, como por exemplo a musculação, preferencialmente com cargas mais altas, e você faz aquela intervenção de uma maneira apropriada, eles conseguem restabelecer uma parte dessa força, massa muscular e desempenho funcional que está declinando devido ao envelhecimento. Quanto à questão da ingestão de proteínas, no caso aqui da suplementação proteica, idosos diminuem acentuadamente a sua ingestão de proteínas por uma série de motivos. E esse é um fator também muito importante que colabora para os idosos perderem massa muscular e força, mas principalmente massa muscular. Então, quando você entra com um aumento na ingestão de proteínas, principalmente na suplementação proteica, porque é mais prático, é mais fácil de se fazer, é mais simples de se fazer, eles também conseguem restabelecer uma parte dessa massa muscular que está sendo perdida devido a uma ingestão insuficiente de proteínas. E quando você junta essas duas intervenções, no caso musculação associada com suplementação proteica, principalmente em idosos mais velhos, idosos longevos, acima de 80 anos, e principalmente que têm problemas de mobilidade, você consegue um ganho significativo na força, na massa muscular e no desempenho funcional. Quando você altera esses três parâmetros, você melhora significativamente a saúde, o desempenho físico e a qualidade de vida desses idosos. Bem, hoje eu vou mostrar um estudo para vocês que fala exatamente sobre isso. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores noruegueses. Vou colocar aqui para vocês verem, tá? Esse estudo ele foi publicado no ano de 2019, alguns anos, 5 anos atrás, né? Um estudo relativamente antigo, mas bem interessante. Ele foi publicado numa revista específica da área de envelhecimento, que é a Aging Clinical and Experimental Research, que é uma revista específica na área de pesquisa experimental, pesquisa clínica experimental em envelhecimento. E aí, o que é que esses pesquisadores noruegueses fizeram? Eles pegaram 21 idosos com mais de 80 anos de idade e que tinham problemas de mobilidade. Tinham ali uma queda já importante na velocidade de caminhada, tinham dificuldades ali para subir escadas, enfim, tinham problemas na mobilidade. E eles dividiram esses idosos em dois grupos. Um grupo era o grupo musculação mais suplementação proteica. O que é que esse grupo da musculação mais suplementação proteica fazia? Eles faziam musculação com cargas mais altas, com cargas altas, e eles faziam essa musculação 3 vezes por semana, tá? E faziam a suplementação proteica com proteína do leite todos os dias. E tinha o grupo controle. O grupo controle não fazia nenhuma intervenção, os idosos continuavam com suas atividades normais da vida diária. Então eles treinaram musculação 3 vezes por semana com carga alta, e aqui eu quero fazer uma observação.
Esses idosos, eles não começaram o estudo já treinando com cargas altas, eles começaram treinando com cargas relativamente moderadas, fazendo ali mais ou menos 12 repetições, e na medida que as semanas iam passando, os pesquisadores iam aumentando essa carga, de forma que nas últimas semanas de treinamento eles estavam treinando com uma carga mais alta e fazendo 6 repetições. Para fazer 6 repetições máximas, realmente, esses idosos estavam treinando com cargas mais altas. E essa intervenção toda durou 10 semanas. 10 semanas dá 2 meses e meio. E o treino deles era muito simples, durava apenas 30 minutos. 30 minutos por sessão de treino, ou seja, um treino relativamente rápido, né? E eles treinavam apenas membros inferiores, porque é muito importante para aumentar o desempenho funcional de idosos que têm problemas de mobilidade, para aumentar a força dos membros inferiores e a massa muscular também dos membros inferiores. Então, quando você pega um idoso que tem problema de mobilidade, você foca a musculação ali, foca o treino de força apenas nos membros inferiores, você restaura a força, uma parte da força, da massa muscular e do desempenho funcional. Você facilita esses idosos executarem atividades da vida diária que antes eles estavam com certa dificuldade devido ao problema de mobilidade. E aí, como eles treinaram apenas membros inferiores, eles fizeram apenas 3 exercícios, que foi o leg press, a cadeira extensora e o agachamento unilateral, no caso, o afundo. Foi um afundo adaptado para esses idosos. Então, eles faziam ali as séries de musculação, com 2 minutos de intervalo entre as séries, e a suplementação proteica era feita todos os dias com proteína do leite. E aí, quais foram os resultados? Os resultados foram bem promissores. Vamos começar falando da massa magra. Esses idosos tiveram aumentos significativos na massa magra das pernas. Mas aí eu estou falando de massa magra, né? Massa magra, ela engloba, ela envolve muita coisa, ela não envolve apenas músculo, envolve água, envolve uma série de outros tecidos diferentes da gordura. Mas houve um aumento significativo na massa magra das pernas e também houve uma diminuição significativa na gordura corporal, ou seja, esses idosos melhoraram a composição corporal. Mas os dados mais importantes desse estudo foram que esses idosos eles tiveram um aumento de 4,4% na hipertrofia do vasto lateral, um aumento de 6,7% na hipertrofia do reto femoral e de 5,8% na hipertrofia do vasto lateral. Todos esses músculos são músculos da coxa, são porções do quadríceps, ou seja, houve hipertrofia, uma hipertrofia significativa. Além disso, eles aumentaram a força muscular dos membros inferiores em 23%. Além disso, eles aumentaram também em 10% o desempenho no teste de sentar e se levantar da cadeira 5 vezes, que é um indicador de força muscular. Aumentaram em 11% o desempenho no teste de subir escadas e em 7% a velocidade de caminhada. Então observe que esses idosos aumentaram a massa muscular da coxa, eles aumentaram a força muscular e melhoraram o desempenho em atividades da vida diária, como se levantar e sentar de uma cadeira, subir escadas e na velocidade de caminhada. Todos esses 3 achados são muito importantes para idosos. Mas desses 3 achados, os mais importantes foram esses aumentos significativos no desempenho de atividades da vida diária. Porque você deixa esses idosos mais independentes. Eles conseguem subir escadas sozinhos, eles conseguem caminhar sozinhos sem precisar de ajuda de uma pessoa, de ajuda de muleta, de bengala, enfim. Eles conseguem, realizar atividades da vida diária com mais independência. Mas um dado bem importante, bem interessante desse estudo, é que esses pesquisadores verificaram que houve uma correlação entre ganhos na força dos membros inferiores e aumentos na velocidade da caminhada. Ou seja, quanto mais esses idosos aumentavam a força nos membros inferiores, mais eles aumentavam a velocidade de caminhada. O que significa dizer que muitas vezes, se você deseja aumentar o desempenho de atividades da vida diária dos idosos, você precisa aumentar alguma capacidade física. E uma dessas capacidades físicas é a força muscular. Portanto, se você vai utilizar a musculação como forma de intervenção nos idosos, é importante que essa musculação cause aumentos significativos na força muscular, para que esse aumento na força muscular se reflita em melhoras nas atividades da vida diária. E aí vamos para alguns comentários. Veja, é muito importante que idosos, principalmente idosos mais velhos, acima de 80 anos, com problemas de mobilidade, se envolvam em musculação e que essa musculação tenha uma carga mais alta. Por quê? Porque treinando com cargas mais altas, esses idosos vão ganhar mais massa muscular, eles vão ganhar mais força muscular, principalmente mais força muscular,
e melhorar o desempenho em atividades da vida diária. No final das contas, você vai deixar esse idoso mais independente. Você vai melhorar a vida desse idoso, você vai melhorar a qualidade de vida. Então você melhora a saúde desse idoso, você melhora a composição corporal desse idoso, você melhora muitas vezes a estética desse idoso e melhora, lógico, o desempenho de atividades da vida diária. Eles ficam mais independentes. Aliado a essa musculação, a suplementação proteica, ela é muito bem-vinda. Idosos são um pouco resistentes a tomar proteínas, mas como eu já tinha falado lá no comecinho, suplementar proteína é mais simples, é mais prático, já que eles diminuem significativamente a ingestão de proteínas nos alimentos, eles podem utilizar suplementação proteica e aí a ingestão de proteína aumenta e eles restauram uma parte da massa muscular perdida devido ao envelhecimento e devido a essa queda na ingestão de proteínas. Então essas duas intervenções são muito bem-vindas, inclusive em idosos longevos, acima de 80 anos e com problemas de mobilidade. Quando você vê um idoso longevo o tempo todo sentado e você achar que aquilo é normal só porque é um idoso longevo, saiba que isso não é normal. Isso não é bom para a saúde e para a independência desse idoso. Esse idoso deve se envolver em treinos de força, como por exemplo a musculação. Esse idoso precisa aumentar a ingestão de proteínas dele, principalmente através da suplementação proteica, porque é mais simples, é mais fácil, é mais prático de se fazer. Esse estudo tem algumas limitações, né? Por exemplo, não dá para a gente dizer que essas alterações no ganho de massa muscular, na força muscular e no desempenho físico foram devidos apenas à musculação, apenas à suplementação ou à junção dessas duas intervenções. Por quê? Porque não teve um grupo que apenas fez musculação, não teve um grupo que fez apenas suplementação, mas teve um grupo que fez a suplementação e a musculação, associada com musculação. O que seria interessante? Que tivesse um grupo controle, ou seja, que não fazia nada, um grupo que fazia apenas musculação, um grupo que fazia apenas a suplementação e um grupo que fazia as duas intervenções, para a gente saber se essas alterações foram devidas a uma dessas intervenções ou à junção dessas intervenções. Mas isso não impede a gente de dizer que idosos precisam treinar força, de preferência com cargas mais altas, e não entenda aqui cargas altas como cargas exageradas. Quando eu estou falando de cargas altas, é uma carga que te permita fazer tecnicamente apropriado um exercício com poucas repetições, tipo 5, 6 repetições. Quando eu estou falando de carga alta, eu estou falando isso. Carga exagerada é uma carga que você coloca e você não consegue fazer de forma apropriada a execução técnica daquele exercício. Então, idosos precisam treinar musculação, idosos longevos e com problema de mobilidade precisam treinar musculação, de preferência com cargas altas, e suplementar proteínas. Mais uma vez, isso vai melhorar a saúde desses idosos, isso vai melhorar o desempenho em atividades da vida diária desses idosos, vai melhorar a composição corporal, enfim, você melhora a qualidade de vida desse idoso. Então, não é normal, não é para se normalizar idoso longevo o tempo todo em comportamento sedentário, sentadinho na cadeira, sentadinho no sofá. Idoso longevo tem que treinar força, tem que suplementar proteína, se quiser viver melhor. Ok? Espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.